Jesus comparou o reino de Deus de muitas formas, algumas vezes com elementos da natureza, outras do cotidiano, como da agricultura, do lar e até mesmo da pesca, como era comum naquele ambiente em que ele vivia. E embora essas representações sejam simples, o seu significado, contudo, é muito profundo e abrangente, como uma rede que laça e que pesca muitos peixes. E assim é o reino de Deus, independente de quem acredita ou não. A mensagem de hoje é sobre isso, rede. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 47, diz assim: O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Em todo esse texto de Mateus, Jesus está demonstrando o reino de Deus com diversos elementos. Ele inicia com o semeador, que vai plantar na sua agricultura, na sua lavoura, a semente, e depois ele vai comparando com massa de pão, com semente de mostarda e vários elementos que ele vai utilizando para comparar o reino dos céus, o reino de Deus aqui na terra. E até o momento em onde ele chega da rede de pesca. Ele diz que o reino de Deus é como essa rede de pesca que é jogada ao mar, lançada ao mar, lançada na multidão e abrange toda aquela região, trazendo os peixes que ali se encontram, e depois os pescadores vão separar os peixes. Sentado, eles verificam que tipo de peixe realmente é comercial e que não serve para a sua atividade. Jogam fora os ruins e os bons eles separam em cestos. E Jesus disse que é exatamente assim. No final dos tempos, o reino de Deus acontecerá, aonde os anjos separarão os justos dos perversos e lançarão os perversos no lago de fogo, e os justos entrarão para gozar o reino de Deus prometido a todos aqueles que se manteram fiéis à sua palavra, se manteram fiéis àquilo que Jesus havia falado. Então, é essa rede de pesca abrangente que é lançada no mar, onde ele termina aqui essa comparação. Porque assim deveria ser o reino de Deus, como que se estendesse. A primeira das comparações é como a semente que é jogada e em algumas terras ela brota, outras não. Desde os tempos em que Jesus chegou anunciando o reino dos céus, o reino de Deus, é assim que tem acontecido e é assim que vai continuar acontecendo até a era final da história da humanidade. Qual é o propósito de tudo isso? Bom, diante do que Jesus expôs, comparando o reino de Deus, o que nós podemos entender é que, independente de quem crer ou não, quando Jesus entra na história, é para realmente expandir esse reino, é para que esse reino faça-se conhecido diante de todos. E é exatamente isso que aconteceu. Quando ele disse que era como uma pequena semente que é colocada na terra e depois produz uma grande árvore, ou como essa rede que é lançada ao mar e pega todo tipo de peixe, significa a abrangência desse grande reino de Deus no mundo todo e em todas as gerações. E é exatamente isso que tem acontecido. Mas o que nos surpreende também é que, embora tudo isso esteja acontecendo, vai acontecer ainda, Jesus diz que nos últimos tempos os anjos chegarão e vão olhar o que essa rede realmente trouxe, o que
foi pescado e vai separar o justo dos perversos. E é aí que entra a nossa situação. Qual é a nossa posição no reino de Deus? Somos esses que se tornaram perversos, maldizentes, pessoas que procuram violência, que procuram confusão, que procuram somente se beneficiar, ou é aquele que procura ajudar, aquele que procura estar disposto, que ama o seu próximo? Porque são esses que realmente o reino de Deus vai separar nos cestos. E aqueles que não quiseram nada disso, nada com o amor de Deus, serão jogados no lago de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Eu oro nesse dia para que realmente nós possamos nos conscientizar e entender que essa rede do reino de Deus já foi jogada e ela vai ser puxada. Resta saber em que lado nós estamos, se é dos justos ou se é dos perversos. Que Deus possa colocar isso em nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.